Dois. Tá. Vai começar? Sob a proteção de Deus, havendo o número legal, em nome do povo palmense, declaro aberto a presente sessão. Tem a palavra o primeiro secretário para a leitura do texto bíblico. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. 1 Crônicas 29, verso 13. Tem a palavra o segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Não temos quórum, presidente, para a liberação da ata. Tem a palavra o primeiro secretário para a leitura das matérias de expediente. Não temos matéria de expediente, senhor presidente. Passamos à apresentação de matéria. Tem a palavra o primeiro secretário para a leitura das matérias apresentadas. Requerimento de número 9/2025, de autoria do vereador Carlos Amasta. Requer ao presidente da Câmara de Vereadores a retirada do projeto de lei apresentado no dia 18/2/2025 pelo vereador Carlos Amasta sobre a criação do Parque Dona Aureni, tendo em vista a apresentação de requerimento com o mesmo objetivo, pois compete ao Poder Executivo delimitar a área e as margens do Córrego Machado. Projeto de resolução número 1/2025, de autoria da vereadora Mary Ketts. Altera a resolução número 112, de 27 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Palmas. Projeto de lei número 41/2025, de autoria do vereador Rubens Uchoa, dispõe sobre a liberação do acesso Wi-Fi aos usuários de todas as unidades de saúde da rede municipal de Palmas. Projeto de lei número 42/2025, de autoria do vereador Rubens Uchoa, dispõe sobre a criação do cadastro de identificação municipal de pessoas com deficiência e da carteira de identificação PCD no âmbito do município de Palmas e da outras providências. Projeto de lei número 43/2025, vereador Rubens Uchoa, que institui o plano educacional individualizado para alunos com necessidades educacionais especiais no município de Palmas e da outras providências. Projeto de lei número 44/2025, de autoria do vereador Rubens Uchoa, que dispõe sobre o atendimento a domicílio laboratorial para pacientes incapacitados de buscar a rede pública de saúde para o atendimento no município de Palmas e da outras providências. Projeto de lei número 45/2025, que dispõe sobre a criação do programa Cuidando de Quem Cuida, destinado às mães atípicas no município de Palmas e da outras providências. Projeto de lei número 2/2025, de autoria do vereador Márcio Reis, que declara de utilidade pública o Instituto Esportivo Cultural e Social Novos Tempos. Passando à leitura dos requerimentos apresentados, senhor presidente. Foram 3 requerimentos de autoria da vereadora Mary Ketts, da Causa Animal, 5 requerimentos de autoria da vereadora Tamires, do Coletivo Somos, 5 requerimentos de autoria da vereadora professora Yolanda, 1 requerimento de autoria do vereador Alex Mascarenha, 5 requerimentos de autoria do vereador Joatan, 3 requerimentos de autoria do vereador Valso da GESP, 6 requerimentos de autoria do vereador Josmundo, 16 requerimentos de autoria do vereador Rubens Uchoa, 2 requerimentos de autoria do vereador Pastor Manuel Bonfim, 6 requerimentos de autoria do vereador Tian Carlos, 3 requerimentos de autoria do vereador Juarez Rigol, 3 requerimentos de autoria do vereador Dr. Vinícius Pires e 2 requerimentos de autoria do vereador Márcio Reis e 3 requerimentos de autoria do vereador Carlos Amasta. São essas as matérias apresentadas, senhor presidente. Projeto, as comissões para análise, requerimento da Superintendência Legislativa para providências. Passamos para discussões parlamentares. Solicito ao segundo secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, temos 5 vereadores inscritos para uso da palavra. Concedo a palavra ao vereador Carlos Amasta pelo prazo regimental de 10 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, pessoas que estão nos assistindo presencialmente nas redes. Presidente, primeiro queria relatar, hoje de manhã cedo, juntamente com o nosso líder de governo, o vereador Walter Viana, a gente foi na Agência de Regulação de Palmas, com o presidente Wallace, e entregamos, mesmo que eu sei que a nossa casa já enviou, mas fizemos questão de também entregar e protocolar presencialmente uma cópia do requerimento para que a nossa agência tome de uma vez por todas o controle da tarifa de água e esgoto. O pedido que fizemos ao presidente foi claro no sentido de que isso não se mistura, como a gente já explicou anteriormente, com a questão da concessão, de renovação, não renovação, de quais serão os itens previstos nessa renovação. Mas de dizer para a empresa que a partir de agora, quem regula a tarifa de água e de esgoto do município de Palmas é o município de Palmas através da agência. Eu fui cobrado algumas vezes nessa publicação, vereador Vinícius, referente a o Amástamo, você está reclamando agora e você não fez nada quando era prefeito. Então, permita explicar novamente o que a gente fez. Fizemos sim, imediatamente em 2013, quando a gente assumiu a prefeitura, a gente viu essa distorção da conta de água e do esgoto de Palmas por causa do famoso subsídio cruzado. E fomos ver a lei de 2007, que era muito clara no sentido de que o município de Palmas passava para o estado do Tocantins, através da Agência Tocantinense de Regulação, o controle da tarifa de água e de esgoto. Insisto, é claro que naquele momento, quando o estado do Tocantins foi criado, quando Palmas foi fundada, é lógico que, sendo uma empresa pública, Saneatins, era um bolo só e tudo aquilo, o investimento, as tarifas, era uma conta só. Em 2007, quando se passa essa atribuição para a agência tocantinense, fica claro escrito o último parágrafo daquela lei, até a criação da agência municipal. Então, até a criação da agência municipal, a gente não poderia tomar essa atribuição. O que a gente fez em 2013, vereadora Tamires? Mandamos para esta casa o projeto de lei criando a Agência de Regulação Palmense. Infelizmente, naquele momento, o lobby da empresa foi muito grande dentro dessa casa e nós fomos derrotados por um voto, né? E o voto que eu contava era com o vereador independente naquela época, hoje deputado Júnior Geu, que votou contra. E o argumento que eu vi depois, presidente, foi muito triste, né? Ele disse às ruas, né, inclusive para jornalistas, que ele tinha votado contra a criação da agência, porque ele tinha certeza que esse era um negócio do Amasta. Certo? Votou contra e fomos derrotados nessa casa por um voto que nos fez falta. Obviamente, o voto da oposição, uma oposição que vota qualquer coisa contra, votou contra, né? Mas onde a gente precisava de um voto inteligente para criar a agência, a gente foi derrotado. Como o senhor sabe, uma matéria, quando é derrotada numa legislatura, você não pode mandar novamente o mesmo projeto. O executivo não pode mandar novamente o mesmo projeto, senão na seguinte legislatura. Na seguinte legislatura, nós mandamos o projeto de lei, esta casa aprovou e hoje existe a Agência Reguladora de Palmas. Infelizmente, não deu tempo, porque assim que a gente criou a gente notificou a agência tocantinense, notificamos a empresa para que nos passassem essa atribuição. O governo do estado concordou porque é de direito de Palmas. A empresa se recusou a aceitar essa imposição de que agora seria Palmas e entrou na justiça para nos impedir de regular a nossa conta. Para que os senhores saibam e fique claro, nós ganhamos, quando digo nós, o município de Palmas, ganhamos, o Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito, dizendo que cabe sim ao município de Palmas a atribuição de regular a sua tarifa.
E isso não tem relação com o subsídio cruzado, que é outra coisa, é regular a sua tarifa. O município de Palmas tem condições de fazer isso. Eles recorreram no STJ, certo? Estão com recurso e esse recurso não tem efeito suspensivo e eu tenho certeza que mesmo depois de julgado não vão ganhar, porque ninguém tira o direito do município de Palmas de regular a sua conta de água e de esgoto. Então, a nossa agência hoje só precisa de uma orientação do prefeito no sentido de dizer para eles, a partir de agora, quem regula a conta de água e de esgoto é o município de Palmas, através de sua agência. Vereador Juarez, aí também vem uma coisa que é muito importante para esta casa, e é que foi estabelecido a regra do governo federal que este ano, obrigatoriamente, terá que ser regulamentada a tarifa social de água e esgoto. E quem vai dar essa tarifa somos nós. Esta Casa de Leis, que vai mostrar para o cidadão palmense, eu calculo que vão ser mais ou menos umas 30 mil famílias que vão ser beneficiadas com essa tarifa social. Então tem que ficar claro que ninguém vai fazer isso que não sejamos nós. Cabe a nós, a esse parlamento, e cabe ao prefeito municipal criar essa tarifa social e que seja obra de todos nós, perante todos os palmenses que nos colocaram seu voto, que nos deram a sua confiança, que fizemos em nome de todos os nossos eleitores, dos 330 e tantos mil palmenses que vão ser beneficiados com a redução da conta de água e de esgoto e com a criação da tarifa social. A partir do momento que a gente tome o poder de regular a tarifa, vai vir a discussão do subsídio cruzado. Esse subsídio cruzado falava do investimento e falava do ponto de equilíbrio da empresa. Eu já expliquei anteriormente e volto a falar o seguinte: se tem municípios que têm que ser subsidiados, porque o índice econômico desses subsídios não é suficiente para pagar a conta, particularmente não vejo nenhum problema que seja subsidiado. O que não pode ser subsidiado pelo povo de Palmas. Qual é a lógica? Eu nunca encontrei uma pessoa que, a partir do momento que entendeu a lógica disso, concordou. Ninguém. Todo mundo, depois que a gente trouxe a discussão à tona, me diz, mas isso existe, Amasta? Eu digo, existe. Você, cidadão palmense, está pagando pela conta dos municípios do interior, que não faz jus nenhum. Quem paga a conta de Palmas é pelo custo Palmas e não pelo custo dos outros. E não é detrimento dos outros municípios, já falei. Tem que ser subsidiado? Tem que ser subsidiado. Por quem? Pelo governo do Estado, não pelo cidadão palmense. Porque não é nem subsidiado pela prefeitura, né? Que também não deveria ser, porque o dinheiro da prefeitura é dinheiro de todos nós, né? Mas é subsidiado diretamente pelo consumidor palmense. Então, a gente tem que colocar um ponto final nisso. Eu pedi o apoio de todos os nobres vereadores, todos assinaram, menos a Tamires, que não estava presente, mas que eu tenho certeza que também vai fazer uma dessas bandeiras, porque a gente tem que resgatar isso imediatamente. Então, o pedido hoje para o presidente Wallace é no sentido de que despache com o prefeito e que diga para a empresa, a partir de agora, você tem que trazer as planilhas para a gente, município de Palmas, para a gente regular. Muito ruim também é que pararam os investimentos, né, gente? Nos últimos 6 anos, nem preciso perguntar quantas estações de tratamento de esgoto foram inauguradas na cidade. Nenhuma. Nós fizemos 5 lá atrás, todos os investimentos que tinham previsto pararam. Para vocês terem uma noção, Bertaville, que é um investimento de mais de 40 milhões de reais. Hoje a tecnologia que tem para fazer uma nova estação de tratamento é perfeita. É uma tecnologia holandesa, isso não cria absolutamente nenhum odor, não tem risco nenhum para o meio ambiente. A última vez que eu fiquei sabendo, vereador Tiago, dessa estação, estava no gabinete da prefeita para efeitos de aprovação da licença ambiental.
O tamanho do absurdo, né? Uma empresa com a responsabilidade da BRK de 100 bilhões de dólares de patrimônio, dependendo de uma licença ambiental do município de Palmas, que teria a obrigação de fiscalizar, mas facilitar que esses investimentos sejam feitos. Nem preciso falar quantos anos toda aquela região do Bertaville vem sofrendo com aquela estação, ainda com aquela tecnologia velha, com os vazamentos que acontecem, sabido por todos. Está nas nossas mãos, é nosso direito. Como também falamos, presidente, estou pedindo os outros 5 minutos da liderança, como também, além da questão dessa estação de tratamento que é indispensável, também falamos da captação de água. Durante o nosso mandato, nós fizemos a nova adutora que levava atrás lá da Católica até a região norte, né? Novos tanques foram feitos e a gente resolveu o problema de falta de água na região norte durante o verão. Não sei se vocês lembram que era um problema recorrente durante toda a época do verão. Só que Palmas cresceu e Palmas vai crescer muito mais ainda. E nossos ribeirões, eles não têm condições de abastecer de água a cidade do futuro de 500 mil, de 1 milhão de habitantes. E nós temos um lago maravilhoso que tem água suficiente para abastecer a nossa cidade. A captação do lago é uma obrigação, é uma necessidade da cidade e esse investimento tem que ser cobrado, porque com tanta água ao redor dessa cidade, vai ser o maior absurdo quando a gente diga que está faltando água na torneira de um cidadão palmense. Então, esse foi o motivo da visita hoje e amanhã, presidente. E só para manter os pares informados do que vem acontecendo, e a gente espera o mais rápido possível que a agência noticie a empresa que a partir de agora Palmas passa a dar conta da regulação da sua conta de água de esgoto. Ontem, em companhia do Dr. Vinícius, participamos da reunião do Conselho de Saúde, uma aula, para mim uma aula, porque por 2 motivos. Primeiro, para a gente não dar palpite naquilo que não entende, né? Afortunadamente, nós temos aqui um médico fazendo parte da nossa casa, o que é muito importante. Eu fico perguntando para ele coisas para a gente ir entendendo, né? Do lado da secretária de saúde e do lado daquele conselho, a gente começa a entender o funcionamento da saúde do município e a gente fazer proposituras que sejam viáveis, que realmente dê para implementar. Não dá para a gente sonhar com coisas que não são execuíveis. Então foi muito positiva essa participação. E o detalhe negativo dessa reunião, vereadora Mariana, é que a situação exposta do que aconteceu na gestão passada não é grave, gente, é gravíssimo. E estou falando de crimes de responsabilidade, que não somos nós que vamos levantar, né, doutor Vinícius? São crimes de responsabilidade que vão ser levantados pelo Ministério Público que estava presente na reunião. Verbas carimbadas que vieram para essa cidade foram usadas para custeio, recursos federais, improbidade administrativa total. Eu ainda não consegui, vereadora Karina, eu te perguntei isso o outro dia, eu ainda não consegui entender como alguém que do orçamento que a gente deixou tem hoje 3 vezes mais orçamento, o nosso serviço recuou em qualidade. O que aconteceu com esse dinheiro? O que aconteceu? Um buraco negro que absorveu tudo isso, né? Isso é uma constelação de dinheiro que desapareceu e não sei se esse dinheiro foi lá para o apartamento do secretário, né? Mas que em algum lugar esse ouro está guardado, viu, presidente? Em algum lugar está, porque no dinheiro da secretaria não está. Laboratórios atrasados 6, 7 meses de pagamento, médicos 2 meses de atraso, os procedimentos tudo em atraso. Maior absurdo com uma prefeitura que deveria ter uma saúde financeira maravilhosa. E a prefeita, a ex-prefeita, ainda deu discurso, entrevista para o jornalista Cleber Toledo, 2, 3 dias atrás, dizendo uma daquelas máximas que cabrito bom não berra. Não é berrar,
é que a situação que está encontrando realmente é caótica. Só para terminar de responder a prefeita na sua entrevista, a vereadora Tamires, eu dei risada lendo a entrevista, porque ela disse que ela não reclamou quando recebeu de mim em 2018 com mais de 70% do orçamento realizado. Só se eu fosse um gênio. Eu fiquei na Prefeitura de Palmas em 2018 20 dias. Não sei se o presidente lembra que no começo de janeiro eu assumi a presidência da Frente Nacional de Prefeitos e ela ficou até março. Aí eu voltei 10 dias para dar posse para ela. Como é que eu haveria de executar 70% do orçamento? Não executei 5% do orçamento. Não tinha nem jeito. Então a verdade tem que ser estabelecida e a cidade precisa desse carinho. E obrigado, doutor Vinícius, também pela participação, e a gente vai aprendendo. Palmas merece esse aprendizado. Era isso, minha gente, muito obrigado. Uma parte. Alguma parte, por favor. Bom dia a todos. Eu achei de extremamente importância, vereadora Márcia, de o senhor fazer essas colocações, porque o questionamento era inevitável. O senhor, como prefeito, o que tinha sido feito para melhorar essa situação. Eu também fui superintendente do PROCON em 2010, e não tem PROCON, não tem justiça que socorra tanta demanda da ABRK. Dá para se dizer que é uma vergonha nacional, tanto nas imposições de cobrança, como também nos procedimentos que deveriam de fazer, como esgoto e etc. Essa sua exposição é extremamente interessante, porque ainda que esteja sob júdice, mas pelo efeito suspensivo, eu entendo que a matéria originária do município, acredito que vamos ter sucesso. E o caminho agora está tomado. Então, a sua posição é uma posição de muita coerência, e diga-se de passagem, todos nós, acredito, os colegas, vão junto nessa empreitada, para que nós possamos ter, sim, um serviço público da BRK adequada, porque, sem sombra de dúvida, dá para dizer que é uma vergonha nacional a BRK do jeito que ela administra aqui em Palmas, principalmente, que é onde a gente conhece mais. Então, conto comigo em todas as demandas nesse sentido, vereadora Márcia. Muito obrigado, vereador. Não existe nenhum motivo no mundo que justifique dos metros cúbicos de água mais caros do Brasil, das capitais. Nenhum, a não ser o famoso subsídio cruzado e a falta de atenção da Prefeitura Municipal nesse tema. A parte, vereadora Tamires? A parte, não. Então, tá bom. Tchau, tchau. Eu me recordo muito bem dessa época que a Cíntia tinha assumido a prefeitura e disse, isso ainda no mês de abril, disse que a Márcia tinha gastado 70% do orçamento. É impossível. É impossível. Não tinha nem informação infundada por parte da ex. Concedo a palavra ao vereador Juarez Rigol pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, questão de ordem. Só para a gente esclarecer, no que diz respeito ao regimento interno dessa casa, acerca das apartes, tá? Isso tem gerado uma certa polêmica e a mesa tem que dar um respaldo acerca do que a gente é demandado. O artigo 161 do regimento interno dessa casa diz que a parte é a interrupção breve e oportuna do orador para indagação e esclarecimento relativo à matéria em debate. Lá no parágrafo 3º diz, as partes subordinam-se às disposições relativas à discussão em tudo que lhes for aplicável e inclui-se no tempo destinado do orador, portanto, nos 10 minutos regimentais. E ele não pode ultrapassar o tempo de 2 minutos. Então, só para a gente esclarecer, porque senão a sessão fica muito extensa, e aí os novos vereadores pedem a parte, só para a gente organizar, para ficar tudo certinho. Artigo 161 do regimento, parágrafo 3º, para ficar uma sessão mais produtiva também no que diz respeito, sem tolir o direito do debate, mas que seja dentro do regimento interno. Quando for pegar a parte, o importante é que seja ali, antes de terminar, né? Terminou, não pode mais pegar a parte. Certo? Com a palavra o vereador Juarez Rigol. Bom dia a todos os colegas. Senhor presidente, quero agradecer a compreensão dos pares no sentido de me entender, me compreender nesse momento,
nem na tribuna não estava vindo, mas agora já estou em melhores condições, e para poder também colaborar com tudo aquilo que for possível. Saliento que já presidimos a primeira sessão da CCJ, já distribuímos ali 64 processos, inclusive o que entrou com urgência. Nós não vamos parar ali, os pares estão dispostos a trabalhar para nós dar o respaldo necessário que precisa. Eu não estive ontem na sessão, justifiquei que estava no médico, mas eu vi a colocação do Dr. Vinícius, e quero aqui referendar essa posição da construção do hospital comunitário, hospital municipal. Eu entendo que é uma pauta que, como bem falou o Dr. Vinícius, os dois lados, as duas chapas estavam propondo isso, e eu acho que os vereadores todos também tinham essa propositura na campanha. Então é momento de primeiro agora, e aí que está o segredo de todas as conquistas que nós podemos ter como vereador, é acompanhar para e passo tudo que acontece, primeiro no planejamento, na construção, enfim, estarmos ali cobrando, até porque é a nossa função. Então eu vi a sua palavra, doutor Vinícius, e referendo, estaremos juntos nessa pauta, porque é de extrema importância. Eu fiz alguns requerimentos, dentre eles eu queria citar apenas 2 aqui. Primeiro, para a gente ter em mãos sobre as dívidas herdadas pelo prefeito, porque recentemente a prefeita foi num canal de comunicação contestando a questão do valor e etc. Eu fiz um requerimento no sentido para que traga para nós, pormenorizado, prefeita Máscara, no sentido de nós ser está sabendo o que aconteceu, porque daqui a pouco não está dizendo que deve tanto, e a gente não sabe, não tem noção. Certo é que daqui a pouco vai chegar o socorro aqui para a Câmara, né, para um financiamento, e nós vamos fazer o quê? Nós precisamos ter em mãos o que nós vamos deliberar, e nesse sentido, eu acho que nós temos que cobrar e exigir que isso venha para casa, até para saber as responsabilidades, tanto civil, criminal, enfim, todas as responsabilidades devem ser aplicadas àqueles que não fizeram uma gestão, porque a ideia é que nós fiscalizamos para que qualquer gestor que esteja, independentemente de partido, que faça uma gestão a contento. Eu sempre me posicionei e me posiciono que jamais seremos aqui empecilho, presidente, mas auxílio naquilo que é correto, naquilo que tem que ser feito para a melhoria da nossa comunidade. A população lá fora clama para que realmente a Câmara seja ativa. E aqui fica, não o individualismo, o egocentrismo, não interessa. Se o projeto for bom, eu entendo que todos nós devemos abraçar e fazer o melhor por Palmas. Então, esse requerimento é no sentido que venha todas as explicações, as ponderações. Eu sei que dia 27 vai ter aqui uma audiência pública no sentido, mas parece que não é só da questão do SUS. Então, isso se faz necessário para nós nos posicionarmos, porque teve uma comissão de transição. Isso aqui está parecendo o STF, só abre o que quer. Não pode, tem que abrir tudo, tem que ser transparente em tudo aquilo que está acontecendo, até para nós continuar na fiscalização. E o outro pedido que eu estou fazendo do requerimento é no sentido da possibilidade, doutor Vinícius, de que o município crie uma assistência à saúde itinerante, porque a ponta é que sofre. Nós temos muitas vezes dificuldade de pessoas se deslocar para ser atendido. E a gente tem essa possibilidade, tem essa viabilidade de criar mecanismo para que a saúde, principalmente, chegue até as pessoas menos favorecidas e com dificuldade de transporte. Então, os requerimentos são nesse sentido, conto com o apoio de todos e me coloco sempre à disposição de todos, inclusive ali na CCJ. Obrigado, senhor presidente. Gastei só a metade do tempo. Então, presidente. Agradeço muito a citação do meu querido vereador Juarez Rigol. Sobre a questão do consultório itinerante, vereador, eu acho que é muito importante nós aumentarmos o investimento em unidades básicas. Hoje, as 33 unidades básicas que o município tem não contempla a população, é aquilo que eu citei anteriormente. Cada unidade básica tem 3, 4, 5 equipes, e cada equipe dessa contempla uma população de 4.000 a 4.500 usuários do SUS. Então, a gente aumentando essas unidades, dentro das próprias equipes da unidade, existem profissionais que fazem a visita domiciliar. Nós temos um programa aqui no município também que se chama Consultório de Rua, que é um consultório itinerante que vai nos moradores de rua, que tem aproximadamente 400, 500 pessoas de ruas cadastradas. Então, o importante é esse aporte contínuo na capacitação da saúde pública municipal. Eu acho a ideia do consultório itinerante, ou
do consultório itinerante, excelente, mas ela tem que ser inserida dentro do nosso sistema de saúde para que esse episódio não seja feito de forma sazonal, seja uma coisa perene e constante durante o planejamento de saúde pública. O senhor está de parabéns pela lembrança do episódio. Obrigado, Luiz. Só salientando que eu fiz um requerimento também no sentido de ampliar as pessoas para atendimento no Taquari, foi atendido já, encaminharam mais pessoas, mais profissionais para poder dar uma assistência digna a toda aquela população. Obrigado, doutor Vinícius. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Pires pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, só uma questão de ordem, apresentar a matéria de experiente antes da fala do nosso vereador. Trata-se de uma justificativa de ausência do vereador Rubens Uchoa, apresentada a esta mesa na data de hoje. Por meio intermédio desse, informar a possibilidade de comparecimento do vereador Rubens Uchoa na sessão ordinária do dia 20/2 de 2025, por compromissos anteriormente agendados que inviabilizam o seu comparecimento, por meio do ofício 39/2025. É isso, obrigado. Bom dia, vereadores, bom dia aos nossos presentes na tribuna da Câmara, bom dia aos queridos cidadãos palmenses que nos acompanham do YouTube. E hoje eu trouxe uns temas para ser discutido aqui na Câmara sobre situações que vêm acontecendo no dia a dia da nossa atividade parlamentar e que a gente tem que estar ali sempre presente, né? Primeiro, agradecer à secretária de Saúde, Diene Kaminski, pela convocação, anúncio de convocação e já nomeação no Diário Oficial de 74 profissionais do cadastro reserva da saúde, do concurso da saúde. Eu fiquei bastante contente que essa foi uma pauta que eu cobrei já no comecinho de janeiro e logo depois foi anunciado a convocação de 54, mas eles foram além. Vão fazer a convocação de 74 servidores, né? Aquele servidor que passou no concurso e tem o sonho de adentrar na sua carreira pública. Então, deixa aqui o elogio à secretária, o elogio ao prefeito Eduardo Siqueira Campos. Outra questão que foi citada é que a própria secretária citou ontem na reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde contamos com a presença do vereador Amassa. Eu fiquei muito feliz. Na reunião passada, a vereadora Karina Café esteve presente e eu sempre vou fazer o convite a todos que estejam presentes. Foi a questão do PCCV. O que é o PCCV? O PCCV é o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. É aquela quantidade de servidores que é possível colocar de lotação, ou seja, o município tem capacidade de 80 enfermeiros, 500 enfermeiros, e esses cargos são aqueles destinados à nomeação. Ou seja, a prefeitura alega que o PCCV de Palmas já está defasado, não tem disponibilidade de mais cargos para serem nomeados, por isso não chamam mais os concursados. Então, a indicação do aumento dos cargos do PCCV parte da gestão municipal. Então, da nossa parte como vereadores, para que a bola não seja jogada para a gente, eu faço um pedido, que eu vou fazer uma indicação à Prefeitura de Palmas para que faça o aumento de cargos disponíveis para o PCCV, para que esses servidores sejam contemplados. Me estranha muito não poder chamar um concursado, que é a modalidade de contratação de um servidor público, e seja convocado, chamado um profissional bolsista. Entendeu como que funcionam as coisas? O bolsista a gente pode nomear, mas o concursado não. Então, da nossa parte como vereadores, eu vou fazer um pedido de indicação para que a Prefeitura de Palmas encaminhe essa regulamentação de um aumento de cargos do PCCV do município. Não sendo contemplado, nós vereadores temos outros mecanismos, como a convocação de audiência pública, para que justifique o porquê de não aumentar de forma imediata o PCCV do nosso município. Mas eu deixo o elogio à Prefeitura Municipal de Palmas pela convocação dos nossos servidores. Outra questão, e eu deixei uma folha na mesa de cada um dos vereadores presentes, essa folha que está na mão de vocês versa sobre o Fundo Municipal de Saúde. É uma verba que o Ministério da Saúde encaminha para o município de Palmas todo ano. Olha só o montante de recursos que o Fundo Municipal de Saúde encaminhou para Palmas no ano de 2024. Foi um montante total de R$ 121.567.990. É um recurso
untuoso, é um recurso gigantesco que o Ministério da Saúde encaminha para o município. E aí tem discriminado para onde vai cada recurso desse. Por exemplo, para assistência farmacêutica, aquele remédio que a gente pega no postinho, disponibilizado, foram 2.600.000. Para atenção primária, as unidades básicas, foi 55 milhões. Para a gestão do SUS, né, que são verbas alheias, 1.700.000. E para a vigilância, 8 milhões. O que eu quero chamar a atenção de vocês, para que estão no papel na mão, é esse recurso de 53 milhões de reais, que se chama Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Esse recurso é encaminhado para os municípios para que desenvolvam atividades de alta complexidade. É a cirurgia de catarata, é o eletrocardiograma, é o ultrassom, é o atendimento especializado, é o médico da UPA. Pois bem, pelo relato do nosso vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, esse valor, que é um valor destinado, foi encaminhado para o pagamento de outras finalidades. Ou seja, nós temos indícios de desvio de verbas carimbadas. Isso, por si só, esse indício já configura improbidade administrativa. Então, meus queridos vereadores, o requerimento que eu faço hoje para a Secretaria Municipal de Saúde é para que ele estabeleça, e a secretária já está se colocando à disposição, para onde foram esses recursos. Desde junho, outubro do ano passado, esses recursos não foram utilizados para a sua destinação. São laboratórios com pagamentos atrasados, clínica com pagamentos atrasados e prestadores de serviços atrasados. Então, é obrigação nossa, como vereadores, fiscais do povo, saber onde foi parar esse dinheiro e a pessoa que desviou seja punida. Então, eu peço o apoio de todos os vereadores nessa pauta tão importante. É um recurso gigantesco, que só esse recurso já seria o possível para realizar o custeio de um hospital municipal. Então, eu deixo o pedido a todos os queridos vereadores nesse sentido. E chega de falar de temas polêmicos, venho parabenizar também o secretário Marcílio. Eu fiz uma solicitação para ele antes de ontem, de buracos em frente, naquela rua NSA, ali do Cardiocenter do Jorge Saad. Lá estava um caos total. Ontem mesmo ele já fez a operação tapa-buraco. Fica aqui o elogio ao secretário Marcílio, que vem dando um show de gestão pública, e o prefeito Eduardo Siqueira Campos, por dar liberdade a esse secretário desempenhar um trabalho tão bonito. Eu me coloco à disposição de todos vocês. O pagamento dos médicos foi realizado de janeiro ontem, de novembro e dezembro ainda atrasado, e tenham uma excelente manhã a todos vocês. Concedo a palavra à vereadora Mariquetes pelo prazo regimental de 10 minutos. Peço o primeiro secretário que assuma a presidência enquanto eu vou atender aqui uma emergência aqui. Bom dia, senhores, senhoras, bom dia a todos os meus colegas, nobres vereadores. Hoje eu trago a essa casa um projeto de resolução trazendo a importância da causa animal para os debates, né, das comissões. E em nenhuma das comissões atuais dessa casa constam informações relacionadas ao bem-estar animal, à proteção animal. E por isso trago e peço o apoio dos senhores para que possamos incluir na Comissão de Políticas Públicas a proteção e o bem-estar animal, debatendo combate à violência e maus tratos aos animais, políticas públicas voltadas ao bem-estar animal, políticas públicas de incentivos a organizações de proteção animal, capacitação e educação da população em geral sobre manejo adequado e guarda responsável.
dados da Organização Mundial da Saúde indicam que no Brasil há cerca de 30 milhões de animais abandonados. E como sempre venho dizendo aqui nessa tribuna, a importância de cuidarmos dos animais não somente pelo bem-estar deles, mas por questão de saúde pública, de organização urbana, de segurança no trânsito. Então, venho a esta casa neste dia fazer esse pedido para que possamos incluir a pauta animal dentro das comissões, tendo em vista que não há em nenhuma delas, e sugerir, então, na Comissão de Políticas Públicas. Outro ponto que reitero aqui é a questão da insalubridade dos agentes de combate a endemias e dos agentes comunitários de saúde. Esses dias atrás eu trouxe, falando acerca da insalubridade para os para os agentes, né, de combate a endemias, e hoje trago em relação aos agentes comunitários de saúde. Eles têm uma resolução que fala que eles podem ter até 40% de insalubridade, dependendo da atividade desenvolvida. No entanto, não recebem valores bastante inferiores, né, ao adequado, dependendo do que da atividade que eles desenvolvem. Então, é muito importante que a gente reforce esse pedido, esse requerimento de reavaliação. Aperta o botãozinho de novo, Mary Kate. Foi desligar. Aí. Foi. Vou apertar na tela. Na tela. Então, a gente faz esse pedido, né, da reavaliação do adicional de insalubridade dos agentes, tanto de combate a endemias, quanto aos comunitários de saúde. Por quê? Porque são pessoas que estão frequentemente expostos a riscos biológicos e agentes infecciosos. Então, a gente precisa cuidar deles, né? Eles cuidam tão bem de todos nós e a gente precisa cuidar muito bem deles também. E um outro ponto também que a gente trouxe e que, após ouvi-los, identificamos também uma grande necessidade, é o fornecimento de uniformes e de equipamentos de proteção para esses agentes. Então, eles andam nas ruas, exposição solar, riscos de câncer de pele, então eles precisam de uniformes adequados, protetores solares, camisas com proteção UV, garantindo então mais segurança e condições dignas de trabalho para esses profissionais. Então, hoje, o que eu quis trazer aqui para vocês foi essa importância de incluirmos na Comissão de Políticas Públicas a proteção e o bem-estar animal e esse apoio aos nossos queridos agentes de combate a endemias e comunitários de saúde. Jean Carlos. A parte, vereadora. Concordo plenamente, viu, com o seu requerimento. Eu também tive a visita desses agentes de proteção a endemias, né, dos agentes de saúde, e eles relataram justamente essa dificuldade na execução dos seus trabalhos, né? Esse apoio. E uma outra situação é justamente o valor da insalubridade, né? E o risco que eles correm, realmente, a gente não se pode medir uma insalubridade, eu, na experiência como técnico de segurança do trabalho, somente 10%, porque estão deparando com um dos estages principais que gera doença na nossa comunidade, tanto os agentes de saúde quanto os agentes de combate às endemias, né? Imagina, se você tem seu cão brabo em casa, doente, quem que vai deparar com ele? São eles. É um risco, né? Vi vários relatos, filmagens de escorpião, por exemplo, não são picados de escorpião, são mordidos até pelo próprio cão, e às vezes falta justamente esses EPI de proteção, que é de suma importância para a execução do trabalho deles. Então, concordo plenamente e subscrevo também
a esse requerimento. E parabéns, e peço sim que o poder público e nossos nobres pares rever essa situação desses profissionais que está nos protegendo aqui nessa capital nesse sentido. Muito obrigada, Jean Carlos. E, para finalizar, alguém pediu? Não, né? Para finalizar, gostaria de informar a todos que está agendada a nossa sessão solene em homenagem a todos os protetores de animais. No dia 27 de março, aguardo todos vocês, protetores, para a gente homenagear esse trabalho maravilhoso que todos nós fazemos há muitos anos e sozinhos, mas agora temos sim o apoio dessa Casa Legislativa, do Executivo, para avançarmos em relação à proteção e bem-estar animal. Muito obrigada. Tem a palavra a vereadora Tamires, do Coletivo Somos, para o prazo regimental de 10 minutos. Antes, porém, a parte da vereadora Yolanda Castro. Está liberado? Porque eu estava aqui observando, né? Ontem eu ouvi, hoje eu ouvi novamente, e eu gostaria de fazer só uma menção aqui. Quando a gente fala que nesta casa agora tem a representatividade animal, eu quero abraçar essa causa junto com a nossa vereadora Meuriquetes. Ontem foi mencionado com o nosso vereador Vinícius, doutor Vinícius, também em relação a essa causa animal, mas eu queria fazer só um recorte. 2021, o professor Yolanda Castro entrou aqui, vários são os projetos, várias são as inserções, requerimentos, inclusive os projetos de leis aprovados em relação à causa animal. É só uma retificação, porque aqui não estava desassistido. Agora nós temos um prefeito que sensivelmente e com muita habilidade criou a Secretaria do Bem-Estar Animal. Então, talvez o que estava faltando era um suporte de poderes para que a gente favorecesse essa luta. Mas essa luta, só para vocês terem noção, nós já temos aqui 2 projetos assinados na época, foi até interessante, porque quando eu comecei a apresentar essa pauta, o pessoal achava interessante. Por quê? Porque realmente não se falava. Mas o primeiro requerimento meu foi para a construção do hospital veterinário. Claro, foi requerimento não, projeto de lei foi vetado, porque não era de iniciativa minha, tinha que ser iniciativa do Executivo. Mas, entre outras, nós temos aqui o processo a Lei 2.782, de 5 de dezembro de 2022, foi sancionada, que institui o Dia do Bem-Estar Animal. O que precisa, então, agora é executá-la. Mas que a lei existe, e é de iniciativa da professora Yolanda Castro. Nós temos uma outra lei aqui, que na época foi um bafafá, porque era para proibir piercings e tatuagem nos animais. Quem quiser fazer, faça, mas deixa os bichinhos, não tem consciência do que tem que ser feito. E isso aqui já é lei, no nosso município já está em vigor, é proibido. Lei de iniciativa da professora Yolanda Castro. A doação de rações, nós fizemos também, só que mais uma vez eu entrei, como não sou ordenadora de despesa, entrei como projeto de lei para que fosse pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, não deu certo, com toda a razão, de acordo com a legalidade, mas nós fizemos inserções de vacinação, de encoleiramento, de tudo, todos os requerimentos da professora Yolanda. Então, só uma retificação para ficar uma coisa bem mais leve, não é que a causa animal está tendo intervenção agora, ela agora está sendo fortalecida, porque além da professora Yolanda Castro, tem a nossa vereadora Meuriquetes, temos o nosso prefeito, temos a nossa secretária Gabi, que está fazendo, todos estão fazendo um trabalho complementar, extremamente rico, extremamente válido. Mas precisamos mudar esse discurso, porque senão dá a sensação de que algumas pautas no nosso município estavam desassistidas, quando, na verdade, nós temos aqui só projeto de lei, mais de 17, voltado para a causa animal. E estão na casa, alguns arquivados por aquela questão que nós já falamos, os projetos são arquivados, mas serão desarquivados, tá bom? Era só essa menção que eu queria. Vereadora Tamires, Coletivo Somos. Só tem a palavra, 10 minutos, prazo regimental. Bom dia, mesa, senhoras e senhores vereadores, toda a população palmense. Hoje eu subo aqui a essa tribuna para falar a respeito da comunidade do acampamento Dom Celso, em Porto Nacional, um acampamento que existe, né, desde 2015, em uma área federal e do INCRA.
Desde ontem eles estão enfrentando de maneira arbitral, né, a desapropriação dessa área. E o protocolo vigente exige que, antes de qualquer ação coercitiva pela PM, é necessário diálogo entre todas as partes envolvidas. Então, antes dessa desapropriação, seria necessário ouvir, além dessas partes dos assentados, a outra parte interessada, o Ministério Público, a OAB, a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores do município de Porto, Defensoria Pública, Conselho Tutelar. Então, uma série de entidades ligadas aos direitos humanos e aos conflitos agrários. Então, quando isso não acontece, causa uma preocupação muito grande sobre as violações dos direitos humanos e, principalmente, sobre os conflitos agrários. Então, o que o acampamento Dom Celso, o que eles estão pedindo? Para que eles sejam escutados, para que a Justiça, a APM, toda essa desapropriação seja barrada, até que de maneira justa e humanitária encontre uma solução para essas famílias. Nós estamos falando de crianças, mulheres, idosos, e a arbitrariedade não é o caminho para esses conflitos agrários. Então, é necessário respeito às pautas dos direitos humanos, às pautas dessas famílias, e o diálogo tem que ser esse caminho até que encontre uma solução adequada para todas essas famílias que estão nesse local desde 2005. E eu reforço que é uma área federal e pertencente ao INCRA. Muito obrigada. Tem a palavra o vereador Walter Viana, para o prazo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos e a todos, nobres parlamentares. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do nosso presidente Tiago Borges, da mesa diretora. Cumprimentar toda a imprensa que nos acompanha, cidadãos palmenses que se encontram na tribuna, na galeria e que nos acompanham pelas redes sociais. O que me traz hoje aqui na tribuna é para discutir e trazer aos nobres parlamentares, à sociedade palmense, mais uma vez a questão regulatória em relação à prestação de serviços de água e esgoto no município de Palmas, que hoje tem uma concessão, concedida à empresa BRK Ambiental. Eu acompanhei mais cedo o discurso do nosso líder do bloco, vereador Carlos Amasta, estive junto fazendo uma agenda com o presidente da Agência de Regulação de Palmas, e me traz grande preocupação esse assunto, porque entendo que o município de Palmas deve avocar a regulação do serviço de água e esgoto da capital. Nós temos um contrato que prevê que assim que criasse a agência municipal, a mesma estaria à frente do serviço de regulação, de fiscalização desse serviço tão importante para a nossa capital. E me causa muita preocupação, há mais de 5 anos de criação da agência, a agência não regular esses serviços. E a necessidade de regulação da BRK é de competência do município de Palmas. Nós entendemos o papel da Agência Tocantinense de Regulação, mas não há necessidade do Estado regular o serviço de água e educação do município, que é competência nossa, que foi criada essa agência justamente para fazer essa fiscalização, essa regulação. E quero aqui pedir e sensibilizar aos nobres pares que somem esforços junto para que nós possamos conseguir alcançar esse objetivo. Nós não iremos conseguir discutir a revisão da tarifa, o modelo tarifário, qualquer tipo de benefício para a sociedade palmense na redução da tarifa, se nós não tivermos a regulação feita pelo município de Palmas. É importante estarmos atentos a essa demanda, e não só a questão da regulação da tarifa.
a concessão da tarifa social, conforme a nova legislação de saneamento, que tem que ser editada ainda nesse primeiro semestre de 2025 pela Agência Nacional de Águas, pela ANA. Nós temos que regulamentar aqui e hoje não temos poderes porque a fiscalização e a regulação não tem competência do município. Nós precisamos ter esse protagonismo e o cumprimento da lei do contrato que rege. Se não tivéssemos a agência criada, eu entenderia o Estado fazer a regulação através da TR, mas nós temos, é uma lei vigente, é uma estrutura que está criada e que precisa funcionar e tem condições de funcionar para esse fim. Outra situação que chama a atenção, a questão da fiscalização dos serviços, do cumprimento do contrato, do cumprimento dos investimentos que a BRK tem que fazer no município de Palmas. É inadmissível nós termos bairros na capital hoje que não têm esgoto. É inadmissível nós termos bairros na capital que não têm o fornecimento de água tratada. Nós temos um grande problema na estação de tratamento de esgoto lá no Bertaville, que não é resolvido, que vem se arrastando por anos e anos a questão do mau cheiro lá naquele local, porque nós não temos uma fiscalização efetiva. Se tem um contrato, se tem um problema, ele tem que ser resolvido, tem que ser fiscalizado e tem que ser regulado. Dizem que não foi resolvido até hoje por uma ausência de uma licença ambiental para resolver esse problema. Eu quero aqui perguntar aos nobres pares, o que a população de Palmas tem a ver com a falta da licença, com a falta de fiscalização que a gestão passada não fazia, com a falta de regulação? Como disse meu grande amigo, vereador Juarez Rigol, que foi também superintendente do PROCON, assim como eu fui, assim como o vereador Alex Mascarenhas foi vice-presidente da agência de regulação, se nós não tivermos o controle, a regulação e a fiscalização desse serviço no município, a BRK vai continuar fazendo de gato e sapato a população de Palmas. E é inadmissível isso. Por aqui já passaram-se 2 CPIs. E o que nós temos de entrega para a população de Palmas? Qual a entrega efetiva que nós temos, com todo o respeito do trabalho dos nossos parlamentares que foi feito? Mas eu quero aqui convocar todos os colegas, chamar a atenção para que nós tenhamos entrega para o povo de Palmas, seja numa revisão de tarifa com um preço mais justo, seja na melhoria na qualidade do serviço, na ampliação dos investimentos e seja principalmente no aumento da tarifa social, que é um direito daqueles cidadãos que têm até meio salário mínimo de renda per capita, estão cadastrados no CAD único ou que são beneficiários do benefício do BPC. Nós precisamos não deixar essa pauta esfriar em momento nenhum. Os requerimentos foi feito, todos os 23 vereadores assinaram e nós precisamos que a agência de regulação do município notifique a BRK, avoque a competência para a gente começar a discutir a questão tarifária de Palmas, com todo o respeito que eu tenho ao modelo tarifário do subsídio cruzado. Respeito o modelo, foi instituído, é um modelo legal, mas, ao meu ver, não é um modelo justo, não é um modelo que vai se enquadrar para a população de Palmas e que, depois que a gente faça isso aqui no município de Palmas, que os outros municípios, assim como Gurupi, que tem agência de regulação, como Araguaína, que tem agência de regulação, e Porto Nacional, também avoquem suas competências, discutam as suas tarifas, discutam as suas prestações de serviço. Isso é importante. Os municípios menores que não têm, a agência de regulação de Palmas pode fazer convênio dentro da região metropolitana, ajudar esses 32 municípios, ajudar os municípios da região sul, da região norte e o Estado também através da ATR. O que nós não podemos é ficar anos e anos discutindo o mesmo assunto e não ter entrega efetiva para a população de Palmas. Por isso, quero solicitar mais uma vez a todos os nobres colegas que usem as redes sociais, que abracem essa pauta, para que a gente dê suporte à agência de regulação, para que ela faça esse trabalho de fiscalização e que a gente possa discutir as melhorias na ponta para quem mais precisa, que é o cidadão palmense. Nobre vereador, o senhor citou aí que
Na gestão passada, inclusive até houve uma comissão justamente para ter essa tratativa. Mas, infelizmente, esse subsídio cruzado é que não dá. Trazer a responsabilidade para o município, porque isso é de suma importância. Essa BRK, ela não dá a mínima importância pelo que se fala aqui. Eu acho que nós temos que dar uma continuidade, criar uma nova comissão e poder fazer os trâmites legais e cobrar justamente da BRK uma cobrança mais severa para que isso não aconteça, porque as cobranças ela vem e é cara. Até quem não é servido é cobrado a taxa da BRK. Então precisamos criar mais essa comissão aqui e está cobrando severamente. Eu tenho certeza com essa nova gestão, tudo vai andar conforme a lei cobra de todos. Então nós precisamos agir e estar cobrando, chamando a BRK para vir se justificar aqui para a sociedade. Muito obrigado. Parte vereador Carlos Amaro. Parabéns, vereador Walter Viana. Parabéns, vereador Márcio. Exatamente isso. Acho que tudo tem seu momento de amadurecimento, né? O vereador Mascarenhas já conhece o problema, o vereador Rigol participou, Vossa Excelência também durante o PROCON. Então, o momento está pronto. A CPI, eu acho que teve um resultado muito positivo quando a gente ouviu o vereador Josimundo semana passada falando nessa casa, que detectaram que o maior problema que tinha era o tal do subsídio cruzado e, obviamente, a falta da gestão, exercer o seu poder de fiscalizar, de cobrar os investimentos. Então, nós não vamos deixar esse tema esfriar, né, vereador? Esse é um direito, é um benefício para todos os palmenses e não estamos pedindo absolutamente nada extraordinário a não ser o direito de pagar uma tarifa justa e um serviço de qualidade. Como o senhor disse, é um absurdo a gente imaginar que ainda tenha quadras nessa cidade que estejam sem rede de tratamento de esgoto, de coleta e tratamento, sem serviço de água. Isso não cabe para essa capital, a última fundada no século XX e que merece ser um exemplo para o Brasil e para o mundo. Senhor presidente, gostaria de solicitar o tempo da liderança. Concedido, vereador. Obrigado aos nobres vereadores pela parte. E me recordo aqui, senhor presidente, de um fato, enquanto superintendente do PROCON, esta Casa de Lei aprovou, vereador Vinícius, uma redução da taxa, da tarifa para 50%. E eu, à época, era superintendente do PROCON e a BRK, com a lei aprovada, promulgada, simplesmente se negava a cumprir uma lei vigente. Em que pese depois ela ter discutido na Justiça e ter conseguido uma liminar suspendendo as eficácias dessa lei, mas eu me lembro que eu a notifiquei e exigi o cumprimento imediato daquela lei. E o cidadão palmeirense ficou aí por um prazo de 30, salvo engano, 40 dias, pagando uma taxa no valor da lei que foi aprovada por essa Câmara. Entendo que a competência na época e agora também não é do Legislativo em relação a isso, mas veja que se nós temos uma lei vigente que tem que ser cumprida e o Estado atuando, como eu fiz lá no PROCON, exigindo o cumprimento da lei, a BRK cumpriu, mesmo que um período muito curto. E a decisão judicial depois a gente não se discute, a gente cumpre. Mas veja que nesse intervalo de tempo ela cumpriu. Então, a fiscalização nas mãos do município, nas mãos da agência de regulação de Palmas, que tem também o PROCON dentro da sua estrutura, vai permitir que a gente possa fazer a fiscalização lá na ponta, quando falta uma água, quando eles vão lá e quebram as calçadas de todos os cidadãos palmeirenses para passar a rede de esgoto e não revitaliza a calçada da forma que era anteriormente. Né? A falta de água que nós temos em algum bairro, a demora para se fazer uma religação, seja ela de urgência ou normal, quando o cidadão tem a sua água cortada. Então nós temos diversas demandas para discutir. Os senhores andam todos os dias pela nossa capital. Eu tenho essa curiosidade de sempre perguntar quando eu estou num bairro, aqui tem esgoto? A água aqui
está faltando, sempre porque eu sei que as demandas que a BRK tem e os transtornos que ela causa ao cidadão palmense são muitos. Mas o objetivo aqui é trazer essa pauta para a Câmara. Se a CPI não está resolvendo, que façamos o uso do próprio contrato que a BRK assinou, que dá competência para que a agência de regulação faça. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer essa discussão e trazer benefícios para a sociedade palmense. E o que nós queremos, enquanto vereadores, é uma qualidade de um serviço que seja bem prestado e que não é feito de graça. Nós pagamos por esse serviço e, enquanto consumidores, temos que ter um serviço de qualidade. É para isso que nós estamos aqui, cobrando, fiscalizando, mas precisamos também dessa atuação da agência, que acredito que após o envio desse expediente solicitando e avocando a competência, que nós possamos também dar o apoio à agência de regulação para que ela tenha a sua competência de forma cumprida. E também que nós possamos discutir a questão tarifária e ampliar a tarifa social também para a nossa capital, que vem crescendo de forma exponencial e precisa ser rediscutida a todos os momentos, em razão até de ser uma capital muito dinâmica. Muito obrigado a todos e conto com o apoio dos nobres vereadores. Tem a palavra o vereador pastor Manuel Bonfim, pelo prazo regimental de 10 minutos. Valeu. São 55. 53. Senhor presidente, demais pares, a nossa palavra hoje também, ela é como disse aqui o vereador Vinícius, de mais uma conquista na saúde, e eu falo da educação, porque saiu no Diário Oficial também de ontem, mais de 100 professores contratados. Isso é importante nós ressaltarmos, porque quem é um gestor de escola sabe da dificuldade quando falta um profissional. Isso gera muitos problemas que às vezes afeta até as crianças com relação a um acidente ou algo semelhante. Então quero aqui parabenizar o nosso prefeito, que realmente contratou mais de 100 professores, e hoje aconteceu um fato interessante também, que eu quero que vejo que a temática causa dos animais está bem presente, mas as crianças foram impedidas de entrar nas escolas devido a um quantitativo grande de cães soltos. Então nós temos essa preocupação também, porque como é que nós vamos fazer? A criança quer acessar a escola e ela é impedida de chegar até a escola. Recentemente eu via também, presenciei um acidente, uma criança desceu do carro e foi atravessar a rua. De lá um cão correu atrás, ela foi atravessar e terminou batendo em um carro, quebrou fraturou a sua perna. Então eu sei que nós temos que atentar para todos esses detalhes e é uma responsabilidade de quem cria também os seus animais, manter de forma que a lei permite, mas a minha fala, principalmente aqui, como professor, é dizer que quando se contrata mais um professor, é mais uma conquista para aquele profissional que se preparou e também mais uma tranquilidade para o diretor que tanto almeja que o seu quadro de professores, de funcionários, esteja completo. Então, parabéns aí por mais de 100 e poucos professores que foram contratados ontem. É a minha fala. Não temos quórum, para a deliberação do ordem do dia.
Pois é. Eu vou lá de novo chamar, espera só um minutinho. Questão de ordem, vereador Vinícius Pires. Queria uma questão de ordem para registrar a presença em plenário do grande amigo Adalécio Rivera, querido amigo de Miracema do Tocantins, irmão de todas as horas, que trabalhou conosco, conviveu junto com a minha querida e falecida vozinha Marli Camargo. A sua presença aqui nos enriquece muito, viu, Adalécio? E obrigado por tudo e por todo o carinho que sempre teve com nossa família. Tendo em vista que não temos quórum para a deliberação da ordem do dia, passamos para as comunicações parlamentares, solicitando ao segundo secretário se há vereadores inscritos. Presidente, 100 vereadores inscritos para comunicações. Portanto, encerro a presente sessão, convocando... Questão de ordem, vereador Carlos Amastro. Presidente, questão de ordem. Apenas para ratificar 3 atos do nosso gabinete hoje. A gente cometeu um erro quando a gente protocolou o projeto de lei referente ao Parque Dona Aureni, porque existe uma lei do ano passado, aprovada na legislatura passada, que proíbe nomear obras que estão para ser construídas ou construídas. Então a gente retirou o projeto e fizemos um requerimento no sentido de que a prefeitura delimite uma área que será chamada de Parque Dona Aureni, onde possa ser construído o parque. Então, essa é uma questão, 2 fatos. Retiramos o projeto e colocamos esse novo requerimento. Como também fizemos um requerimento do pedido da nova sessão extraordinária para aprovar aquela sessão extraordinária primeira, que depois imagino que o presidente irá nos responder. Era só isso, presidente. Obrigado. Encerra a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão. Rapaz, vem cá, por que esse povo esvazia o plenário?